O caminho, né, de ser mãe, atleta, esposa, mulher, dona de casa, não é fácil. Eu não romantizo a maternidade porque é lindo, mas não é uma tarefa fácil, não. Eu me dediquei, talvez, além da conta ao esporte, eu não tinha essa consciência de que eu estava deixando outras coisas de lado. Eu era cega, pra mim aquilo ali era a única coisa importante. Aí fiz um olímpico, daí fiz um meio, daí fiz um Iron, daí fiz... Eu já tinha feito 10 Irons quando resolvi fazer o Ultraman. A minha intenção não é só incentivar as pessoas que já estão no esporte, mas as pessoas que estão fora a entrarem também no esporte, a transformarem a vida delas. Eu acho que muitas mulheres passam por isso, de achar que tá se cuidando, treinando, é como se elas estivessem sendo omissa com seus filhos. Por mais que a gente carregue muito essas culpas, eu tenho absoluta certeza que os meus filhos, eles se orgulham da mãe que eles têm, sabe? E antes da bike, eu comecei a fazer corrida de aventura. Mas eu sempre gostava mais da parte da bicicleta. E aí o que aconteceu foi que meu joelho ele começou a ter uma lesão por conta da corrida a pé. O meu corpo não é para corrida, eu não posso correr. E aí eu tive um treinador, em 2009, ele falou: Isabela, seguinte, ou você faz corrida de aventura ou você faz o mountain bike, porque senão você não vai ser boa em nada. E aí foi quando eu decidi me federar, competir as principais provas do país e me dediquei somente ao mountain bike. A Isabela, ela carrega uma história, né, de atleta de alta performance e que acabou sendo mãe durante esse percurso. E como fazer isso sendo atleta performático? Ela está vindo com bastante força. E nisso eu comecei a representar o país nas Copas do Mundo, Mundial, Pan-Americano. Entrei também na disputa pela vaga olímpica do Rio. Só que nos últimos meses da disputa eu tive dengue e aí já era. Mas eu falo que eu acho que o que tem que ser nosso acaba vindo até você. Em 2017 eu casei, em 2019 eu engravidei, em 2020 meu filho nasceu, em 2021 eu retornei para as pistas. Então eu acho que talvez se eu tivesse seguido aquele caminho eu não teria o que eu tenho hoje, que é o meu bem mais precioso, que é a minha família. E na minha segunda gestação, que foi a gestação de Clarinha, coincidiu muito com o João ele passar na residência médica. E cada vez mais eu ia me sentindo só insegura. Quando eu tive a depressão, a médica perguntou para mim o que é que eu fazia antes. E eu lembro que uma das coisas que trazia para mim uma felicidade muito genuína era quando eu nadava no rio. E aí eu fui para ver o rio e pensar. E quando eu cheguei lá, aos encontros divinos, né? Tava o Patrick e os outros meninos nadando, eles estavam pegando pilastra embaixo da ponte. Bom, a Ana Augusta tem uma história muito legal, de origem humilde, história pessoal dela, de estudar, de buscar a profissão, questão de ela ser do sertão do Nordeste, né? De trazer a força da mulher nordestina. Pô, performa super bem, consegue aí resultados super expressivos no triatlo. Tem a questão também de ajudar muitas pessoas, de incentivar o esporte, né? De adotar meninos carentes. Ela tem vários elementos bacanas que tornam ela uma bela história de referência para as mulheres. E aí eu tava naquela situação ali, me redescobrindo, tava me sentindo feliz. Ao mesmo tempo começou uma coisa muito ruim, porque é como se as pessoas estivessem incomodadas de ver aquela mulher ali se superando, porque ela estava no meio de muitos homens. E eles que estavam me ajudando, me estendendo a mão. Se eu não estou fazendo nada que prejudica ninguém, por que é que eu vou parar? Eu não vou ceder a um capricho desse. Porque isso é capricho. Isso é machismo. E aí, Patrick foi quem falou pela primeira vez o nome Ironman. Quando eu fui fazer a prova, saí da natação bem, pedalei bem. Porém, na transição do pedal para a corrida, torci o pé e durante a corrida eu sentia muita dor onde eu tinha torcido o pé. Na segunda volta eu não aguentava mais. Eu lembro que eu sentei no meio-fio, comecei a chorar. Eu levantei assim desconsolada, sabe? Aí fui me arrastando, parava um pouco. Eu precisava sofrer tanto numa prova
já basta tudo que eu sofri até chegar nela. A dor, ela não ia passar até eu terminar, mas que eu poderia me acostumar com ela. Cruzando a linha de chegada, ela vai passar. Eu tomei posse daquilo, aí completei. Muita dor, mas completei. A primeira pessoa que eu cruzo a linha de chegada que eu procuro é a Clarinha, né? E falei, ó, sua mãe nunca mais vai ser a mesma. E eu nunca mais fui, sabe? Minha vida mudou completamente. O meu contato com o esporte começou aos 8 anos. Eu comecei a fazer natação porque eu tinha problema de saúde, eu tinha bronquite asmática. E aí eu não gostei, tinha que treinar muito. Aí dos 12 aos 32 eu não pratiquei esporte nenhum. Então, nesse meio tempo, estudei, casei, fiz faculdade, tive 4 filhos. Aí meio que não sobrava tempo, digamos entre aspas, né? Porque quando a gente quer, a gente acha o tempo. Aí, com 32, comecei com muita dor nas costas, dor na cervical. Daí fui no médico e falou, faz natação que talvez melhore. A Marise, ela é a mais madura de todas. Além dela ter começado tarde no esporte, ela entrou no esporte no mundo que era totalmente de homens. E eu já tinha assistido provas de triatlo. Achava uma loucura, mas era uma coisa que eu queria fazer. Sempre tive mais resistência que explosão. Então, as provas, as distâncias mais longas, eu me sentia melhor. Corridas mais longas, mesmo ciclismo. E aí, tinha uma prova em Porto Seguro, que era classificatória para o Mundial do Havaí, que era um meio Ironman. E aí, treinei para essa prova, que já foi também um desafio grande, porque nunca tinha feito uma prova desse tamanho. E eu fui sorteada. Então, já foi uma dificuldade pedalar 90 km, correr 21, aí eu teria que fazer o dobro. E aí, começaram os treinos pro Havaí. Ela foi mostrando a força que a mulher pode trazer no esporte. Ela foi superando os limites dela, praticando o Ultraman, o próprio Ironman, as maratonas e conciliando com essa rotina, com a idade, com as diversidades que a idade e que o corpo da mulher pode trazer. As mulheres, elas podem começar o que elas querem, independente do tempo. Então, é uma inspiração para... eu acredito que até para a vida. Quando a mulher quer estudar, não interessa se ela vai começar a estudar com 22 anos ou com 40 anos. Eu sou uma pessoa obstinada, eu acho que essa é a palavra, e muito apaixonada. O que assim nos inspirou na Patrícia, principalmente, é a questão de ela ser uma pessoa que mora numa cidade, né, como São Paulo. A história dela é interessante porque muitas pessoas fazem isso, né? Não consigo porque eu trabalho bastante, não consigo porque onde eu moro não tem muitos locais de treino, enfim. E ela, mesmo tendo essas dificuldades, ela ainda consegue performar em alto rendimento. O prazer que o esporte me dá, ele acaba sendo uma válvula de escape para as outras pressões da minha vida, porque eu tenho pressões no trabalho, eu tenho cobranças no trabalho e isso, quando eu tô no treino, eu consigo desconectar dos meus problemas no trabalho e quando eu tô no trabalho, eu consigo desconectar das minhas preocupações ou ansiedades relacionadas ao esporte. Então, em 2015, eu passei por um acidente e lá em 2015 foi o ano que eu era 100% focada no esporte, então deixei um pouco de lado o meu trabalho. E depois do meu acidente, eu demorei 2 anos para me recuperar, porque minha perna quebrou de maneira muito feia e eu precisei passar por 3 cirurgias. Eu precisei deixar totalmente o esporte de lado e foquei muito no meu trabalho. E aí eu vi, depois quando eu estava totalmente recuperada e com um trabalho mais equilibrado, que um meio termo era o mais importante. Eu acho que eu precisei passar por um acidente, um evento super traumático que me privou de fazer o que eu gostava, para eu enxergar que nem 8 e nem 80. Acho que o meio termo é o que me trazia uma felicidade plena. Bom, eu comecei a pedalar em 2019 e eu não pedalava assim desde criança. Então, aluguei uma bike na praia, amei, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu vou voltar para Itatiba e vou comprar uma bike para usar como meio de transporte. Numa dessa, eu me meti num pedal de 70 quilômetros, sem experiência. Foi muito sofrido. Eu fiz o pedal assim, chorando e tendo a certeza que ou eu nunca mais ia pedalar, ou eu ia treinar e aquilo ia me deixar muito forte e eu ia praticar para sempre. A Gabi Outram, eu acredito que com a idade dela, foi difícil ela encontrar uma fonte de inspiração igual a ela.
Então ela foi encontrando essa inspiração dentro dela, vencendo alguns medos, criando uma força dentro dela, superando e trazendo o esporte para isso. Eu acho que a Gabi, ela traz essa fonte de inspiração diária em mostrar a rotina, mostrar que você é capaz, trazer gatilhos de influência para as mulheres, para o seu dia a dia, para a sua vivência. Eu acho que ela tem esse cuidado, essa delicadeza em trazer essas informações. Meu maior desafio no esporte foi ter sofrido um acidente. Foi bem sério, eu caí a 65 por hora na beira da rodovia Dom Pedro, mas os meus ferimentos ficaram igual a uma queimadura de 3º grau. Também precisei levar ponto na barriga, a recuperação foi bem sofrida. Eu fiquei por uns 15 dias precisando de ajuda para levantar, sentar, tomar banho. Quando eu estava na recuperação, eu estava com saudade da bike, eu queria voltar a pedalar logo. Mas quando eu me recuperei e recebi o ok do médico para eu voltar a pedalar, me veio um medo. Tentei voltar a pedalar, comecei a ter crises de ansiedade durante o pedal, porque quando eu caí, eu não consegui ver onde eu estava. Então a sensação era que eu estava na pista. E eu estava presa na bike, eu não conseguia levantar e só escutava os carros. E aí eu comecei a entrar numa luta comigo mesma. E aí do nada eu vi eu tendo que praticamente começar do zero, que eu não estava conseguindo descer. E eu queria voltar do jeito que eu estava, tinha prova vindo, os patrocinadores, eu ficava com aquela pressão em cima de mim e deixou de ser prazeroso. E aí foi difícil, né? Ver que eu precisava dar um passo para trás. Peguei minha mountain bike, saí da estrada, voltei a pedalar sem Garmin, sem nada, só escutando o mato, os pássaros, sem pensar em média, nada. Me conectei de novo com a real essência, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né? Foi por isso que eu comecei a pedalar. Pelo prazer em pedalar, não pelo resultado na prova, pelo resultado final do treino. Então eu precisei passar por esse processo de tirar o pé do treino um pouco para me conectar e aí voltar com força depois de novo. Então a gente resolveu, produzir esse documentário porque a gente percebeu assim desde que a empresa foi fundada, que é em 2009, um crescimento exponencial das mulheres no esporte. Vendo isso, a gente decidiu influenciar ainda mais nisso, de alguma forma tentar apoiar ainda mais. Cada uma tem uma história, as histórias delas são bonitas, são maravilhosas e a gente gostaria de empoderar as outras mulheres, ver que é possível, Elas são mulheres que, através da sua história, estão mostrando aí os resultados delas e a gente gostaria que a história delas servisse como base para as demais. Eu vejo que essas mulheres, elas podem influenciar outras mulheres pelo simples fato de elas serem histórias reais, Então, o simples fato de a gente conseguir colocar um pouquinho da história, da trajetória delas, elas podem influenciar outras pessoas pela verdade, pelo que aconteceu na vida delas. Então, mais uma vez o tema da pluralidade, Então, a gente tem mulheres com mais idade, mulheres do interior, mulheres de cidade grande, mulheres de mountain bike, ciclismo, triatlo. Então, com isso a gente acaba tendo várias histórias de mulheres, mas com certeza a gente consegue abrir tanto leque que tanto uma mulher mais idosa que quer começar pode se identificar, uma menina nova que nunca participou do triatlo ou do ciclismo pode se identificar, uma mãe pode se identificar. Então, acho que a principal influência é que são histórias verdadeiras. Quando eu iniciei, eu não tinha patrocínio, Eu tive que trabalhar, eu ainda tinha que pagar a faculdade, então foi bem difícil, assim, eu fazia mesmo porque eu estava alucinada com o esporte, assim, então eu queria muito ser atleta profissional. Eu acho que, assim, não é fácil você ser um atleta profissional no país. Treinar, para mim, sempre foi a parte mais fácil. Para mim, o problema era... Eu era uma mulher treinando no meio de 10 homens, mas eu também não tinha mulheres para treinar comigo. Poucas mulheres com 40 anos praticavam triatlo. Então, às vezes eu ligava para casa, meus filhos estavam em casa e diziam, como é que foi? Fiquei em primeiro. Daí, e quantas tinham? Eu falei, só tinha eu. O esporte, ele ensina sobre disciplina, a você ter resiliência, aprender a lidar com as frustrações. E se colocar energia naquilo, fica fácil, porque é muito prazeroso.
E na minha adolescência eu era uma menina muito insegura. E quando eu voltei a praticar esporte, parece que acendeu, sabe aquela criança interior? Eu senti voltar aquela força do eu posso, eu consigo, e não por conta dos resultados, mas das pequenas vitórias mesmo. Não importa o tamanho da conquista aos olhos dos outros, né? Importa o tamanho da conquista para você mesmo. Eu ir num pedal de 70 quilômetros quando eu estava começando e consegui concluir, consegui usar uma sapatilha, sabe, subir na bike pela primeira vez. Então, essas pequenas vitórias, isso foi trazendo uma autoconfiança que, assim, me transformou como pessoa. O resultado que eu consegui nas provas do ano passado me trazia um orgulho de mim mesma, do que eu fiz durante o processo. Assim, eu acho que talvez seja a melhor sensação do mundo, a sensação de dever cumprido, que é o que eu sentia na prova quando eu estava performando bem. Cada prova que eu fazia, eu me enchia muito de força, de certeza, de empoderamento, de amor próprio também. E eu acho isso muito forte do esporte na vida de uma mulher. Eu acredito que é muito importante a gente tentar buscar um esporte. Então, eu me encontrei no ciclismo, mas se você se encontrar na corrida, enfim, na natação, no que for, ótimo. E eu acho que isso é muito importante para você se conectar com você mesma, para você se colocar em primeiro lugar e fazer uma coisa por você. O que para mim é a felicidade? Então, por exemplo, uma mãe, ela tem crianças pequenas e ela precisa cuidar dos filhos e se dedicar. Para ela conseguir ir para academia ou dar uma corrida meia hora por dia, 3 vezes na semana, é o equilíbrio saudável para ela? Eu sempre falei isso, você ser pai, você ter um filho e ser atleta é uma coisa, assim, mas você ser a mãe atleta é um negócio bem complexo, assim. E assim, as madrugadas amamentava, mas no outro dia eu tinha força para ir treinar. Minha rotina deixava eles cedo no colégio, daí já ia nadar, daí pedalava, daí pegava no colégio e à tarde eles tinham as atividades deles, né? O mais velho ia pro futebol, as meninas jogavam tênis, daí levava aquela coisa de mãe, né? Levava para lá, levava para cá, via lição, aquela coisa toda. Então a rotina era essa. O Rafael começou a dormir pelo menos 4 horas seguidas, tem uns 5 meses. Então assim, eu saía para competir. A minha primeira prova, o Rafael estava com 1 ano e 2 meses. Ele tinha prova que ele acordava 7 vezes de noite. Eu ia para a prova e parecia que aquilo ali me dava até mais força, assim, sabe? Porque eu acho que a maternidade em si, ela te dá uma força de sobrevivência mesmo ali. Você não dorme, você só pensa no seu filho, você tem que fazer tudo por ele, porque é um serzinho que depende de você. Né? Principalmente quando eu tô fazendo prova, que eu tô passando por um momento de dor muito grande, eu lembro muito dos meus partos. Realmente, para a mulher, é uma força muito grande, sabe? É uma dor, assim, é você renascer das cinzas. Eu tô numa prova, eu tô sentindo dor, alguma coisa que eu preciso fazer, que eu tô sentindo dor, eu lembro muito da dor dos meus partos. Se eu conseguir superar aquela dor daquele parto, eu vou conseguir enfrentar isso aqui, eu vou conseguir superar isso aqui. A mulher sofre muito com isso. Continuar treinando depois da menopausa. Você perde força, você cansa muito mais, seu tempo de recuperação é muito maior. Eu cheguei a dizer, não, vou vender a bicicleta, não quero mais fazer isso. E assim, mas depois você vai, acho que continua um processo de amadurecimento, assim, que você tem que aceitar que os teus tempos não vão ser mais aqueles, que você vai ter que descansar mais. Mas o mais importante é estar nativa, estar fazendo, nem que seja menos, né? Mais devagar, mas está fazendo. É tenso. A gente fala que a gente faz quase um milagre, mas dá. A mulher, ela quebra vários paradigmas. Então, eu acho que a história da mulher no esporte, na verdade, vem quebrando. Então, eu acredito que tem um ditado que muitas vezes a gente já escutou, que futebol é para homem e o balé é para mulher. As mulheres vêm mostrando que não é assim. As mulheres vêm cada vez mais quebrando recordes, vêm cada vez mais subindo no pódio. Então, eu acho que o maior desafio para a mulher é quebrar todos os paradigmas que a mulher não é capaz, que a mulher é mais fraca. As mulheres, elas mostraram que tem espaço sim para elas, que a gente sabe pilotar, que a gente sabe pular uma rampa, que a gente sabe descer, a gente sabe subir forte, igual ou até mais que muitos homens, então a gente está conseguindo nosso espaço. Quando a gente escolhe o esporte na nossa vida, eu digo que é uma escolha infalível. Que, querendo ou não, a gente já lida com muitas coisas, trabalho, família, filhos, cobranças.
ponto mais chave que tem do esporte na vida de uma mulher é realmente o de fortalecer ela. E a gente vê também não só o número de mulheres no esporte, mas no público também. A gente vai para as provas, a gente vê as meninas lá torcendo e acaba que a gente vai incentivando e mostrando que sim, é um esporte radical, mas é um esporte de mulher também.